Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e durante as aulas da semana de 20 de agosto a 3 de setembro, nós iremos trabalhar sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, resolução algébrica e também a representação geométrica. Então, vamos lá. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Um sistema de equações é formado quando temos duas ou mais equações. Então, durante essa semana, estudaremos o sistema de equações do primeiro grau, que possuem duas incógnitas e duas equações. Quando as duas equações formam um sistema, embora cada equação tenha infinitas soluções, devemos procurar a solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Tá? A solução de um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas será um par ordenado, que é a solução tanto da primeira quanto da segunda equação. Vamos dar uma olhadinha no exemplo de sistema. Eu já explico isso aqui para vocês olhando o sisteminha. O que eu quis dizer aqui então, gente? Então vamos ver primeiro alguns exemplos de sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Então a gente tem aqui três exemplos de sistemas. Os sistemas eles são escritos dessa maneira, tá? A gente abre uma chave, escreve as duas equações dentro dessa chave, uma em cada linha, tá? Então a gente escreve uma equação aqui em cima, uma equação aqui embaixo, tá? Essa equação, como a gente falou, ela vai ter esse sistema, ele vai ter duas equações, uma, duas e duas incógnitas, x e y, aqui embaixo as mesmas incógnitas, x e y, tá? As duas incógnitas então são as letras que a gente vai ter, né? São os valores que a gente precisa descobrir, são as variáveis, né, as incógnitas, os valores que a gente não conhece e que a gente representa por letra. X e y são dois valores. Aqui embaixo a gente vai utilizar também as mesmas incógnitas, x e y. Independente se vai estar somando, tirando, se vai ter número na frente ou não, mas tem que ser x e y também. Vai ser só x e y? Não. Pode ter equações que sejam a e b, mas na de baixo também tem que ser a e b, tá? Então, a gente vai ter duas equações. Nas duas equações vão ter duas incógnitas e as incógnitas têm que ser as mesmas nas duas. A equação também, esse sistema de equação, ele também pode aparecer dessa maneira. Ao invés de aparecer x embaixo de x, y embaixo de y, resultado embaixo de resultado, ele pode aparecer x mais ou menos alguma coisa com y igual ao resultado aqui. E também pode aparecer o x ou o y isolado antes do igual e o restante depois do igual. O importante é que sempre tenha a mesma letra que tem aqui em cima, o x tem aqui. A mesma letra que tem aqui em cima, o y tem aqui. E acabou, tem que ter as duas letras, as duas incógnitas, ok? O que eu estava falando para vocês da página anterior? Que num sistema numa equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente pode ter várias soluções. Por exemplo, se fosse só a equação x mais y igual a 20, e eu pergunto para vocês, qual valor eu posso pôr no x e no y para dar 20? Vocês vão falar para mim, professor, pode ser 1 e 19. 1 mais 19, 20. 2 mais 18. 2 mais 18, 20. 3 mais 17, 20. 4 e 16, 20. 5 e 15, dá 20. 6 e 14, dá 20. Porém, eu preciso, os valores que eu colocar aqui em cima também tem que dar certo aqui embaixo, ok? Então, os mesmos valores que eu usar aqui em cima tem que dar certo na hora que eu colocar eles aqui embaixo, vai ter que dar 25. Por exemplo, se eu usar 5 mais 15, 5 mais 15 vai dar 20. Se eu usar 5 aqui, 2 vezes 5, 10, menos 15 aqui, vai dar menos 5 e não 25. Então não pode ser 5 e 15, pode ser outra resposta. E assim por diante. Então a gente precisa, para um sistema, para a gente dizer que existe uma solução para um sistema, os mesmos valores que eu usar no x de cima e no y de baixo, eu tenho que usar no de cima, eu tenho que usar no de baixo, no x de baixo e no y de baixo. Os mesmos valores do de cima eu tenho que usar no de baixo. Em cima, nesse caso, tem que dar 20. Os mesmos valores eu vou usar aqui embaixo e vai ter que dar, nesse caso, 25. Tem que ser verdadeiro, os dois números que eu usar nessa equação tem que ser verdadeiro aqui
tem que dar 20 aqui. E quando eu usar esses dois valores no lugar do x e y, tem que dar 25 na de baixo, para ser verdadeiro. Então, uma mesma resposta para as duas equações torna o sistema verdadeiro, a resposta verdadeira. E como eu disse lá atrás também no slide anterior, é um parzinho ordenado. O que é um parzinho ordenado? É aquele parênteses aberto com dois valores lá, né? Abre parênteses, dois valores, fecha o parênteses. O par ordenado é a solução. São os valores que vão, os dois valores que vão substituir as nossas duas incógnitas, tanto em cima e embaixo, para se tornar verdadeira. Como eu falei para vocês aqui, como no exemplo A e B, é interessante, a gente vai trabalhar algumas maneiras de resolver as equações. Né? A gente vai resolver a equação tanto pelo método da substituição, quanto pelo método da adição e também geometricamente, pelo gráfico. A gente vai dar uma olhadinha nos gráficos também. Porém, em algumas situações é interessante que ele fique dessa maneira do A e do C. Letra embaixo de letra. X embaixo de X, Y embaixo de Y e o resultado embaixo do resultado. Tanto na A e na C está assim. Ó. A embaixo de A, B embaixo de B, resultado embaixo de resultado. Porém, no exemplo B, está assim, 2x menos 5y igual a 30, e o x, depois do x já tem o sinal de igual. Então, em alguns casos, no caso da substituição, da resolução por substituição, é interessante a gente isolar uma letra como a gente fez o x aqui. Ó. X igual 8y mais 4. Está errado esse sistema? Não é um sistema? Claro que é um sistema. Por que ele é um sisteminha de duas equações? Porque nós temos duas equações. E por que é um sistema de duas incógnitas? Porque as mesmas incógnitas em cima são as mesmas de baixo, porém só está em uma ordem diferente, mas não deixa de ser um sistema também. E muitas vezes essa maneira de isolar uma letra, que é no caso da substituição, é bem mais prático. Tá? Então vamos ver agora como se classificam esses sistemas. Né? Dependendo então dos resultados dos nossos sistemas, eles podem ser classificados, dependendo da sua solução. Né? Quantos pares existem para resolver? Ah, professor, pode ter mais de um resultado? Dependendo do tipo de sistema, sim. E eles são classificados dessas maneiras. Ó. Quando a gente tem um sistema, pode ser que a gente tenha apenas um resultado que dê certo, apenas um parzinho que dê certo nas duas equações. Quando eu falo parzinho, eu falo dois números, um que substitui a primeira letra e um que substitui a segunda letra nas duas equações ao mesmo tempo, e é o único os dois números que servem. A gente chama esse sistema de sistema possível e determinado. Por que é possível? Porque teve solução. Possível é quando tem solução. E determinado é quando é uma solução determinada. É aquela pontual, é aquela única solução. Tá? Então, sistema possível e determinado é quando o sistema é possível, tem uma solução, mas apenas uma solução determinada. Então a gente diz que nesse sistema possível determinado a gente tem um único par ordenado e no gráfico é uma reta, é uma linha o nosso gráfico, é uma reta. E como são duas equações, nós vamos ter duas retas. Se ele for possível determinado, essas retas obrigatoriamente vão se cruzar. E o ponto de encontro das duas retas é a única solução que existe. No caso do sistema possível e indeterminado, aqui já diz que é possível, vai ter solução. Só que indeterminado significa que são infinitas soluções. Por que infinita? Porque uma reta, na hora que a gente for montar o gráfico, as duas retas elas vão ficar uma em cima da outra, ou seja, todas as soluções que servem para uma servem para outra e são infinitas para as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, sistema possível? Sim, tem solução. Indeterminado é quando tem várias. E no gráfico, ela fica da seguinte maneira: as duas retas, elas não vão se cruzar. Uma reta para cada equação, elas não se cruzam, elas ficam uma em cima da outra. Ou seja, todos os valores que tem em uma, teremos na outra. Depois a gente vê com calma durante as aulas presenciais, quando a gente retornar, eu prometo voltar nessa parte de sistemas com vocês. Sistema impossível. Agora o sistema impossível é que a gente resolve e não tem solução. Aí não tem o que fazer. Se o sistema não tem solução, ele é impossível de se resolver. E no gráfico, existe um gráfico para esse tipo de sistema?
Sim, porque cada equação vai ter um gráfico. Só que esses gráficos eles vão ser independentes, eles nunca vão se tocar, nem uma vez se cruzando e nem um em cima do outro. Eles serão paralelos. O que são retas paralelas? Retas paralelas é que um gráfico vai ficar do lado do outro infinitamente e nunca vão se tocar, tá? O mesmo espaço que tem entre as duas retas vai se manter infinitamente, ou seja, o sistema é impossível. Essas duas retas nunca se encontram porque não tem uma solução para as duas ao mesmo tempo. Cada reta é a solução de uma equação, mas para as duas ao mesmo tempo, para o sisteminha no nosso caso, ela não vai ter solução, ok? Depois, como eu falei, a gente vê no retorno presencial esses sisteminhas, ok? Resolvendo sistemas. Vamos então começar a resolver os sistemas. Mas antes de resolver o sisteminha, vamos ver, vamos montar um sistema a partir de um probleminha, tá? Porque muitas vezes eu posso colocar para vocês, um sistema, resolva o sistema. Mas muitas vezes esses sistemas ele vem num probleminha e vocês precisam montar o sistema para poder resolver. Então, eu quero que vocês aqui, ó, montem comigo o sistema, né, um sisteminha desse problema aqui, ó. Em um estacionamento, existem carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Ou seja, a gente sabe que tem carros e motos no estacionamento e o total deles são 14. 14 veículos, pode ser carros e motos. E desses 14 veículos, a gente tem 48 rodas neles, tá? Só que assim, carros têm 4 rodas e motos possuem 2 rodas. Então a gente vai ter que fazer duas equações. Uma para a gente equacionar o total de carro com o total de moto na sua totalidade. Então, o valor do carro e o valor de moto e a sua totalidade. E a quantidade de rodas de carros e motos e a sua totalidade também. Como que a gente pode fazer isso? Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? É a perguntinha. Então, primeiro passo é montar um sistema com as duas equações sobre as informações dadas. Primeira equação. Vamos usar as informações do carros e motos. Eu tenho carros e motos num total de 14 nesse estacionamento. Como eu não sei quantos carros eu tenho, eu vou dizer que carros é x. O total de carro é x e o total de moto é y. E eu sei que a soma dos dois tem que dar 14. Então eu pego x carros, que eu não sei quantos carros são, mais y motos, então x mais y, x é carro, y é moto, tem que dar 14 veículos. Essa é a minha primeira equação. X mais y é igual a 14, ou seja, carros mais motos tem que dar 14. Porém, o problema dá mais uma observação para a gente aqui, o problema dá mais uma opção da gente montar uma segunda equação. E essa segunda equação diz respeito ao total de rodas, ou seja, os carros que a gente chamou de X, ele tem 4 rodas. E a moto que a gente chamou de Y tem 2, ou seja, cada carro eu vou multiplicar por 4 rodas. E cada moto eu vou multiplicar por duas rodas e vou igualar a um total de 48 rodas. Então, nosso sistema vai ficar assim. Quantos carros eu tenho? Não sei, mas eu sei que cada carro tem 4x, ou seja, cada x tem 4 rodas, 4 vezes x. Mais cada y tem 2 rodas, cada moto tem 2 rodas, 2 vezes y. 2 rodas para cada moto. Somando o total de rodas, que isso aqui é roda dos carros, isso aqui são as rodas do carro, isso aqui são as rodas da moto. 4x rodas dos carros, 2y rodas das motos. Então a gente tem 4x mais 2y vai dar quantas rodas? 48 no total. Então a gente montou um sisteminha para o total de carros e uma equação para o total de carros, uma equação para o total de rodas. E montando uma sobre a outra, a gente tem nosso sisteminha. X mais y é igual a 14 e 4x mais 2y é igual a 48. Certo? Então a gente montou um sistema. Em várias situações a gente vai precisar montar um sistema para poder resolver. Tá? E agora a gente vai resolver esse sistema algebricamente. Pelo método das fazendo cálculos mesmo. Tá? Utilizando as nossas letras aí. Então,
O método da substituição. Como que funciona esse método da substituição? Perdão. Esse método consiste em isolar uma incógnita. Uma incógnita, gente, é a letra. Então, esse método, a gente pega uma equação, das duas equações que a gente pega uma delas e isola uma letra. O que é isolar uma letra? É deixar ela sozinha antes do igual. Então, a gente isola ela antes do igual e passa tudo depois do igual. Todo o restante fica depois do igual. Tanto o resultado quanto que tem y ou que tem x, dependendo de quem a gente vai mandar para o outro lado. E depois, o resultado que der, quando a gente isolar essa letra, ela vai ficar, por exemplo, x igual a alguma coisa ou y igual a alguma coisa. Vamos ver nesse exemplo aqui. Ó. Nós pegamos, então, primeiro passo, o que a gente faz? Olha o sisteminha aqui. A gente escolhe uma equação para a gente isolar uma letra. De preferência, gente, isole a letra que não tiver número na frente. Quando não tem nada na frente do x é 1. Quando não tem nada na frente do y é 1 também. Quando não tem nada em frente de qualquer letra é 1. Mas, quando não tem nada é 1, a gente escolhe esses casos que são mais simples. Então, eu vou pegar uma equação das duas. Qual que eu pego? Na substituição, eu coloquei aqui 1 e 2, né? Equação 1 e equação 2. Na substituição, é mais fácil pegar a equação que não tem nada na frente da letra, tá? Que a letra esteja sozinha, ou seja um x ou um y. Então, no caso, eu vou pegar essa primeira equação, marquei primeira e segunda aqui para facilitar, pego a primeira equação e isolo uma letra. Vou isolar o x. Peguei essa equação, isolei o x, ficou x é igual a 14. Eu deixei depois do igual, ele já estava depois, ele não mudou o sinal. Veja que ele está 14. E esse mais y eu joguei junto com 14. Quando eu troco algum termo de um membro, algum, algum membro, algum termo de um membro de uma igualdade, então o x, eu estou tirando ele do primeiro membro e passando o y. Eu vou tirar ele daqui e vou passar para o segundo. Quando eu troco de lado, eu tenho que trocar a operação que está na frente. Então esse y estava somando. Eu passo junto com 14, ele passa menos y. E eu vou ter que o x é igual a 14 menos y. Eu já descobri quanto vale x. O x vale 14 menos y. Só preciso saber quanto vale o y. Então, o x é 14 menos y. O que eu faço no segundo passo? Depois que eu isolei na primeira equação, obrigatoriamente eu tenho que substituir. Por isso que se chama substituição. Eu vou substituir o x, que ficou sozinho, na segunda. Então, eu isolo ele na primeira e substituo na segunda. Então, eu vou pegar o valor do x. Quanto que deu o x? 14 menos y, depois que eu isolei. E vou colocar na segunda equação. Como que é a segunda equação? 4x mais 2y igual a 48. Então, eu pego a segunda equação aqui, ó, 4x mais 2y igual a 48. E onde tem x, eu substituo por 14 menos y, que foi o que eu deixei isolado aqui, ó, 14 menos y. Então, vamos lá. Quando não tem nada entre o número e uma letra, é vezes. Então, esse 4 e esse x é 4 vezes x mais 2 vezes y igual a 48. Então, vai ficar assim, 4 vezes x, no lugar do x, 14 menos y. Coloquei aqui, está de vermelho, 14 menos y. E o restante, mais 2y igual a 48, eu copiei. Agora, eu vou fazer o seguinte, esse 4 vezes esse parênteses aqui, eu tenho que multiplicar tudo. Então, eu faço a distributiva. 4 vezes 14, 56. 4 vezes menos y, menos 4y. 4 vezes y, 4y. Menos com o mais do 4, menos do y e o mais do 4, menos y. Sinais diferentes na multiplicação fica negativo. Diferentes na multiplicação fica negativo. 4 vezes y, 4y, mais com menos, menos. O mais 2y e o 48, eu continuo copiando. Agora nós ficamos assim. Menos 4y mais 2y, ficamos assim, 56 menos 4y mais 2y igual a 48. Repara que não tem mais x na equação. A equação que tinha x e y, a gente substituiu o x por um valor que tinha y, ficou só y. O que a gente faz agora? Uma equação do primeiro grau com uma incógnita só.
deixa tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. Então ficou assim, menos 4y mais 2y já estava antes do igual. Eu deixo os dois antes, ó, os dois que tem letra y, eu deixo antes do igual. Como eles já estavam antes daqui na linha de cima, não mudou o sinal, continuou menos 4 e mais 2y. Igual, e passo tudo que é número depois. O 48 já estava depois do igual nessa linha aqui. Então, na linha de baixo, ele continua positivo. Já o 56 passou do lado do 48. Então, ele veio aqui na segunda linha, nessa terceira linha, perdão, ele veio negativo, porque ele estava somando, ele estava positivo aqui na frente. Ele passa para cá, negativo. E a gente ficou menos 4y mais 2y é igual a 48 menos 56. Resolvemos cada lado aqui, né? Juntamos os semelhantes, o que tem y com o que tem y, sem nada com sem nada, sem nenhuma letra no caso, né? A gente faz, ó, menos 4y mais 2y, se eu devo 4 e eu pago 2, eu continuo devendo 2y. Então fica menos 2y é igual. Se eu tenho 48, mas eu devo 56, eu pago 48, mas 56 era dívida maior. Eu ainda continuo devendo. Devendo quanto? Devendo 8. Eu fiquei com menos 2y igual a menos 8. O que eu posso fazer aqui? A minha letra, ela não pode, o número que está com a letra não pode ser negativo. Ou seja, eu posso deixar a minha letra sozinha. E esse menos 2 vezes y, eu posso passar do outro lado dividindo por menos 2, levando o sinal junto, ou simplesmente eu multiplico por menos 1 e mudo todo o sinal da equação. Vamos fazer sempre assim para a gente não ter erro, para não termos erros aqui, tá? Sempre que a gente tiver uma equação que esteja assim, só com valor antes do igual e só com um valor depois, e o valor que está antes do igual com a letra for negativo, vamos multiplicar por menos 1. Por que menos 1? O sinal de menos muda o sinal daqui da frente. O sinal de menos ele muda todos os sinais da equação. E o número 1 não muda o valor. E eu não quero mudar o valor, eu só quero mudar o sinal mesmo. Por isso que eu multiplico por alguma coisa. Tem que ser por algum número, multiplicamos por 1. Colocamos o menos para trocar os sinais, mas o 1 para não trocar os valores, porque a gente não quer trocar o valor, só o sinal. Então fica assim, menos 1 vezes 2y, menos 1 vezes menos 2y, menos com menos, 2y positivo, é igual menos 8 vezes menos 1, 8 positivo. Usamos esse menos 1 só para mudar os sinais. Mas lembrando, muda o sinal de todo mundo. Se aqui fosse positivo, ele ia ficar negativo, mas não teria problema, porque a parte numérica que não tem a incógnita, não tem problema ficar negativo, tá bom? Poderia ficar negativo se fosse positivo. Mas como os dois lados eram negativos, os dois lados ficaram positivos. Ficamos com 2y igual a 8. Agora, para eu achar o valor do y, basta eu pegar o 2 que está multiplicando o y, né? 2 vezes o y é igual a 8. 2 vezes um número qualquer vai dar 8. Que número que eu multiplico por 2 vezes que dá 8? Basta eu deixar o y sozinho, que é o que eu quero achar. Deixei o y sozinho. O 8 já estava do outro lado. Quem estava multiplicando o y sempre tem que passar dividindo. Quem está multiplicando a letra sempre passa dividindo para o outro lado. Então ficou y é igual o 8 que já estava e o 2 que passou dividindo. Y é igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Achamos que o y é 4. Quem é y? Total de motos. Acabei de descobrir que o total de motos é 4. Tá? Como eu faço para saber o total de carros? Fácil, né? Se só tem 14 e o total de motos é 4, os carros só podem ser 10 para dar 14. Mas vamos descobrir fazendo a substituição certinho. Já achamos que o y é 4. Como que a gente faz para descobrir agora o valor do x? Basta eu pegar uma das duas equações aqui em cima e no lugar do y eu coloco 4. Por exemplo, peguei a primeira equação do sistema, x mais y igual a 14. E eu achei que o y é 4. Então eu pego x mais, no lugar do y agora eu coloco 4. Tem que dar 14. X mais 4 tem que ser 14. Quanto que é o x? Deixa o x sozinho. É igual
O 14 que já estava do outro lado, o mais 4 passa para cá, menos 4. Nós vamos ficar com x é igual 14 tira 4, x é igual a 10. Ou também, simplesmente, se eu pegar esse 4 e colocar no lugar do y aqui, ó, de cabeça dá para a gente fazer. X mais 4 é igual a 14. Que número no lugar do x eu vou somar com 4 e vai dar 14? Só pode ser 10. 10 mais 4, 14. X vale 10. Então, nós temos 10 motos. Qual é a minha solução? A minha solução é 10 e 4. Pode ser 4 e 10? Jamais. Por quê? Quem é o primeiro que a gente usou no nosso sistema? A gente não usou x e y? X e y. Então, o primeiro valor que eu vou colocar na solução tem que ser o valor do x. E a gente disse que o x era o total de carro. Então, x tem que ser o primeiro valor, tem que ser o total de carro, que é o x. Ah, mas a gente achou o x por último. Mas ele é o primeiro valor da nossa equação. Então, x tem que estar no início, tem que ser o primeiro. E y é 4. O y é o segundo, porque é a segunda letra que aparece. Por isso a gente chama de par ordenado, nessa ordem. Se trocar a ordem, o problema está errado. Se trocar a ordem, vocês vão dizer que são 4 carros, 4 carros e 10 motos. E na verdade são 10 carros e 4 motos, ok? Mudando aqui então, o mesmo probleminha, vamos fazer o mesmo probleminha pelo método da adição. Então, qual é o método da adição? Consiste em somar os termos semelhantes das duas equações com o intuito de cancelar uma incógnita. Ah, vai jogar fora uma incógnita? Por enquanto a gente cancela uma delas e depois a gente resolve a outra. Resolvendo a outra, a gente pega de volta a que a gente cancelou para a gente descobrir o valor dela. Como que a gente cancela uma incógnita? A gente cancela uma incógnita quando os coeficientes são simétricos, ou seja, tem os mesmos valores absolutos com sinais opostos. O que são simétricos? Quando tem valores absolutos, os mesmos valores numéricos, e os sinais opostos. Por exemplo, o mais 1 e o menos 1 são dois simétricos, um positivo e um negativo. 2 e menos 2, 3 e menos 3. Tá? Então, sempre quando a gente consegue cancelar alguma coisa, um valor, a gente tem que ter o seu simétrico para cancelar. Vamos dar um exemplo básico. Se eu tenho 10 reais no meu bolso, para eu cancelar os 10 reais, eu preciso gastar, ou seja, tirar 10 do meu bolso. Se eu devo 10 reais em algum lugar, numa loja, eu preciso dar 10 reais positivo. Né? Eu tenho que dar 10 reais para pagar. Então, eu só cancelo uma coisa com o seu simétrico, com o seu oposto. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar o mesmo sistema aqui e o primeiro passo é transformar o y, vocês vão olhar aqui, ó, x mais y igual a 14. 4x mais 2y igual a 48. O método da adição, a gente vai fazer isso aqui que eu estou fazendo nesse segundo passo. A gente vai chegar nele. O que é adição? Passar um traço embaixo do sistema e somar x mais o que tem x com quem tem x. Quem tem y eu somo com quem tem y. E o resultado final eu somo com o resultado final. Se eu fizesse isso no começo, a intenção de somar é cancelar uma das letras. Só que se eu fizer no começo aqui, vai ficar assim, ó, x mais 4x, ou seja, 1x em cima e 4x embaixo vai dar 5x. 1y em cima e 2y embaixo, os dois positivos, mais e mais, vai dar 3y. E 48 mais 14 vai dar 62. Ou seja, eu não cancelei o x e nem o y. Tá? Vai ficar 5x mais 3y. A intenção é que na hora que eu some, eu fique, por exemplo, 5x. Esse aqui com esse aqui, eu corte. Por exemplo, se fosse menos 2 aqui em cima, com 2 aqui embaixo, eu poderia cancelar. Ó. Mas eu tenho mais y e mais 2y, então vai dar 3y. Como que eu cancelo? Se aqui em cima fosse menos 2y, dá para cancelar, porque aqui embaixo é mais 2y. Se aqui em cima fosse menos 4x, eu cortaria o menos 4 com o 4x, porque um cancela o outro. Só dá para cancelar quando em cima e embaixo tem o mesmo número e sinais diferentes. Só que nessas duas equações a gente não tem.
que a gente faz então? A gente cria esse valor, tá? Para eu cancelar aqui, vamos cancelar esse 2y. Como que eu cancelo 2y? Eu multiplico toda a minha equação por menos 2. Por que menos 2? Porque quando eu multiplico por menos 2, esse mais y ele vai virar menos 2y. Por quê? Menos com mais, menos. 2 vezes y, menos 2y. E eu vou ficar com menos 2y aqui e 2y aqui. Aí eu consigo cancelar os y. Fico sem nada de y e só trabalho com x. Então eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 2 por conta disso, para poder cancelar o y. E eu só posso cancelar o y se eu tiver menos 2 aqui em cima. Ah, professor, mas você vai mudar o valor do x, vai ficar menos 2x. Vai mudar o valor do x e o valor do resultado aqui também vai trocar. Mas não tem problema, a intenção é cancelar uma letra. Como que fica então se eu multiplicar toda a equação da primeira por menos 2 aqui? Então vai ficar assim, menos 2 vezes x, menos 2x. Está aqui, ó, coloquei. E o menos 2 vezes y, menos 2y. Está aqui, ó, menos 2y. E o menos 2 vezes 14, 28 negativo. 14 vezes 2, 28, menos com mais 14, menos 28. Então a gente escreve o sistema de novo, só que a gente escreve o novo sisteminha trocando a primeira equação. Ó. Troquei a primeira equação, a segunda eu não mexi, a segunda eu copio. E o que eu faço agora? Agora eu vou somar, porque o método é a adição, é o método de somar uma equação com a outra. Então o que eu vou fazer? Devo 2x e vou somar com esse x aqui de baixo. Eu devo 2 e eu pago 4. Se eu estou devendo 2 e eu vou pagar 4, eu recebo 2x de troco. Se eu devo 2y em cima e eu pago 2y embaixo, o 2 e o 2 cancela, vira 0y. Quando vira 0y, eu posso jogar fora, que foi o que aconteceu aqui. Ó. Eu só deixei o 2x igual devo 28 e pago 48. Se eu devo 28 e eu dou 48 reais, eu consigo pagar esses 28 que eu devo, mesmo somando, eu estou somando. Mas quando eu somo dívidas com dinheiro, eu tiro. Mesmo sendo uma soma, são valores são opostos, então eu tenho que tirar. Tá? Então, vamos somar aqui. A minha dívida somada ao dinheiro que eu tenho que um compensa o outro. Então, eu devia 28 e paguei 48. Se eu devia 28 e paguei 48, sobrou para mim 20 positivo, porque eu tinha mais dinheiro do que eu devia, então sobrou positivo. Então, eu fiquei com 2x mais 0y, que vai sumir, igual a 20. 0y some porque 0y não é nada, não posso deixar a letra com 0. Então, vai ficar como? 2x igual a 20. Quando ficando 2x igual a 20, é fácil descobrir o valor do x. Por quê? Só tenho 2x e só tenho 20. Duas vezes, lembrando que não tem nada entre a letra e o número, é multiplicação. 2 vezes x é igual a 20. 2 vezes x, que número que eu multiplico por 2 e dá 20? É 10, né? 2 vezes 10, 20. Mas resolvendo passo a passo, eu deixo o x desse 2x igual a 20, eu deixo o x sozinho, igual, copio o 20 e o 2 que estava na frente multiplicando, 2 vezes x, passa embaixo do 20 dividindo. É assim que a gente resolve a equação que vocês aprenderam no 7º ano, espero que tenham aprendido. X é igual a 20 dividido por 2, x é igual a 10. Achei o total de carro, porque x é total de carro, achei 10. Já o total de motos, se são 14 veículos, se 10 já é moto, já é carro, os outros 4 só podem ser as motos. Então ficamos assim. Ó. O terceiro passo para descobrir o valor do y é só eu pegar uma equação, x mais, vamos pegar a primeira que é mais fácil, olha lá, x mais y igual a 14, e no lugar do x colocar 10. Agora a gente faz o mesmo processo final que a gente fez lá na substituição, no método anterior. Pega uma equação qualquer uma das duas, e aonde tem a letra que a gente acabou de achar, a gente coloca o valor que a gente achou. Achamos x igual a 10. Então eu coloco x, eu coloco 10, mais y eu abaixo, mais y igual a 14, e abaixo igual a 14. Ficamos assim, 10 mais y igual a 14. Deixo o y sozinho,
copio o 14 que já estava depois e passo o 10 que estava somando, eu passo tirando. Y é igual a 14, passo o 10 para cá, menos 10. 14 menos 10, y é igual a 4. A solução é 10 e 4, como deu na outra solução lá atrás. Lembrando que o primeiro é o valor do x, porque o valor do x é o primeiro que aparece no sistema, e depois o valor do y, que é o segundo que aparece. Então ficou 10 e 4. E a resolução do sistema de equações geometricamente. Vamos lá. Resolvendo então no plano cartesiano, geometricamente, através do gráfico. Como que a gente faz? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Pegamos cada uma da equação que a gente tem, o sisteminha tem duas equações, lembra? Os dois veículos somados vão dar 14, e o total de rodas de carros mais o total de rodas de Y, de motos, vão ser 48 rodas. O que a gente pode fazer? Para cada uma equação, eu coloco dois pares, tá bom. Um par, olha lá, eu pego a primeira equação. Quem é a primeira equação? X mais y igual a 14. E eu crio duas respostas para essa equação que seja verdadeira. Como assim duas respostas que seja verdadeira, professor? Eu coloco assim, x mais y tem que dar 14. Eu quero que vocês falem um valor para y e um valor para x que dê 14, que não seja a minha resposta lá, 10 e 4. Vamos fazer de conta que a gente não sabe que é 10 e 4, mas não fala em 10 e 4. Então a gente vai pensar duas respostas aqui. Vamos pensar em 5 mais 9, dá 14. Então eu coloquei 5 mais 9. 5 mais 9 é solução dessa equação. Ela é. Não é a solução do sistema. O sistema tem uma solução só, mas ele é a solução da primeira equação. Por quê? 5 mais 9 dá 14. E outra coisa, 7 mais 7. 7 mais 7 dá 14. Então o x pode ser 7 e o y pode ser 7. Também achei. 5 e 9, 7, 7. E depois eu faço alguma coisa para a segunda equação, a mesma coisa. Pego a segunda equação e acho dois valores para x e dois valores para y, que na segunda equação tem que dar 48. Lembrando que tem um 4 na frente do x e um 2 na frente do y. Tem que multiplicar pelo valor que eu criar. Eu falei 9 e 6 aqui, ó. Vamos ver se dá certo? 4 vezes 9, que no lugar do x eu vou pôr o 9, né? Ó. Eu peguei a segunda equação, no lugar do x eu vou pôr o 9. 4 vezes 9, 36. Mais 2 vezes o y, coloquei o 6. 2 vezes o y, 12. 36 que deu aqui, mais o 12, vai dar 48. Então, 9 e 6 é resposta para essa equação, para de cima não. E 8 e 8. 4 vezes 8, 32. 2 vezes 8 no lugar do y, 16. 32 com 16 dá 48. Então, 8 e 8 no lugar do x aqui e do y aqui, fazendo a multiplicação, 4 vezes 8, 32, 2 vezes 8, 16, somando dá 48, fala que também é verdadeira. Por que eu faço isso? Então eu pego dois pares verdadeiros para a primeira equação e dois pares verdadeiros para a segunda. Não importa se não serve para o sistema, mas que sirva para cada equação. E aí eu crio dois pontos. Ó. Da primeira equação, 5 e 9, ó, eu saí do 5, daí eu monto meu gráfico. As duas retas, né, o eixo do x e do y que vocês fizeram na aula passada. Eu saio do 5 e subo até o 9. Ó. Primeiro parzinho da primeira equação. Então onde eu tracei de verde aqui é a primeira equação. Então eu peguei 5 e 9, 5 é x, 9 é y. Ó. 5x, 9y. O primeiro é x também. E o segundo é y. Então, saí do x, liguei lá no 9 do y. O pontinho é aqui. E 7 e 7. 7 do x e 7 do y. Reparem que ó, esse ponto e esse ponto são da equação. Eu liguei os dois. Essa reta vermelha é a solução da primeira equação. Aí eu peguei os pares da segunda e criei duas retas azuis. Ó. 9 e 6, ou seja, saiu do 9 e foi até o 6 do y. Ó. 9 do x, a reta deitada é o x, e ligou no 6 do y, a reta de pé é o y. E depois 8 e 8 do x, 8 do x e 8 do y. Ó. Liguei do 8 do x no 8 do y. Achei o pontinho aqui. Pego uma reta e ligo o pontinho aqui
do primeiro par com o do segundo par azul. Então, o azul é da segunda equação. Então, ó, liguei esse pontinho com esse pontinho e passei essa reta preta. A reta vermelha e a reta preta se cruzaram nesse ponto. Em qual ponto que as duas se encontram? No 10 e no 4. A gente marca esse ponto e vê aonde saiu. Ó. Esse encontro aconteceu no 10 e no 4. Logo, a solução é aonde a reta se cruza. Se a reta se cruzou no 10 do x e no 4 do y, a solução é 10x, 4y. 10 carros e 4 motos, ok? E agora, outros exemplos, tá? Aí a gente tem outros exemplos aqui, ó, método da adição. Aqui, nesse exemplo da adição, vamos ver aqui primeiro, né? A soma de dois números é 16 e a diferença é 8. Que números são esses? Quando eu falo a soma de dois números, eu não sei que números são esses, então eu uso duas letras. Eu usei x e y de novo, tá? A soma de dois números é 16, então eu peguei x mais y, que é a soma de dois números que eu não conheço, então eu falei que um é x e o outro é y, tem que dar 16. E a diferença é 8, ou seja, o que é a diferença? É um menos o outro, então ficou x menos o y, tem que dar 8. X menos y, 8. Montei o sistema. E agora eu vou resolver. Eu escolhi o método da adição, porque é mais fácil. Lembra que eu falei que na adição é só a gente somar em cima com a letra de cima com a letra de baixo, as mesmas letras de cima com as letras de baixo e o valor total com o valor total do de baixo vai dar uma outra equação nova. Na hora que eu somo essas duas, eu posso reparar que o y de cima e de baixo são simétricos. O que é isso? Aqui em cima eu tenho um y positivo e aqui embaixo eu tenho um y negativo. Na hora de somar, eles são iguais. Então eles são iguais com sinais diferentes. Quer dizer que um elimina o outro. Então eu já somo direto. X mais x, como os dois são positivos, 2x. Y positivo com y negativo, eu tenho um y, mas eu devo um y. Um cancela o outro e sobra 0y. Como não existe 0y, eu vou ficar com 2x é igual e somo o resultado. 16 mais 8, 24. 2x é igual a 24. Quanto que vale o meu x? Deixo o x sozinho, o 2 que estava multiplicando passa embaixo do 24 dividindo, x vai ser igual a 24 dividido por 2, 12. Achei o valor do x. Para eu achar o valor do y, basta eu pegar a minha equação e substituir por 12. Só de olhar vocês conseguem saber qual é o valor do y. Pegue 12 e coloque no lugar do x na primeira. 12 mais y tem que ser 16. 12 mais que número eu coloco no lugar do y para dar 16? 12 mais 4 dá 16. Ou seja, o y só pode ser 4. E se eu fizesse na segunda? 12 menos um número tem que dar 8. 12 menos que número dá 8? 12 menos 4. 12 menos 4, 8. Então está vendo que é 4 nas duas ao mesmo tempo. Então basta eu fazer isso aqui. Ó. Olha o que eu fiz aqui, cheguei na resposta 4. Solução 12, 4. Ok? Aí tem outros exemplos aqui também. Esse eu usei o método da substituição. Deem uma olhadinha com calma, porque nossa aula ficou muito longa, 43 minutos já. E façam os exercícios para mim. O exercício 1, eu quero que vocês usem a letra x e y para representar as incógnitas desses valores desconhecidos e quero que vocês montem um sistema. Aqui vocês, no primeiro exercício, não estou pedindo para resolver, é só para montar o sistema, ou seja, vocês vão abrir a chave, como está aqui onde eu estou passando o mouse, ó, no exercício 2, vocês vão abrir a chave e montar duas equações seguindo o que está falando no problema. Na letra B, abre a chave, duas equações do que está escrito no problema. Abre a chave, duas equações do que está escrito no probleminha. Tá? Número 2. O exercício 2, eu quero que vocês descubram se o par 10 e 7 é solução do sistema. Como que eu faço isso, professor? Você não explicou. Simples, basta pegar o 10, colocar no lugar do x, 3 vezes x, 3 vezes 10, e o 7 no lugar do y, 2 vezes y. Aí vocês resolvem. 3 vezes 10 vai dar um valor, tira 2 vezes 7 vai dar outro valor, tem que ver se dá 16. Se der 16 na primeira, é verdadeiro para a primeira.
mas ele quer saber se é verdadeiro para o sistema, então tem que dar verdadeiro na de baixo. Então vocês vão pegar 10 e 7, vai substituir o x e o y da primeira, e 10 e 7 vão substituir o x e o y na segunda. Na primeira, depois de substituir, tem que dar 16. Na de baixo, depois que substitui e resolve, tem que dar 41. Se der 16 em cima e 41 na segunda, é verdadeiro. Esse par é verdadeiro. Mesma coisa no exercício 3. Vocês vão pegar as duas equações do sistema e vão colocar 1 e 2 aqui em cima, 1 no lugar do x, 2 no lugar do y, e depois 1 no lugar do x, 2 no lugar do y. Então vai usar esse par nas duas equações para ver se vai dar esses resultados aqui. E depois vocês vão usar de novo, só que agora invertendo, 2 e 1. 2 no lugar do x e 1 no lugar do y. E na de baixo também, 2 no lugar do x e 1 no lugar do y. E vai ver se, quando resolve, lembrando que o número que está na frente da letra está multiplicando. Quando você substitui a letra, vocês multiplicam esse número por essa letra, ok? Então vocês vão fazer 2 vezes 2 menos o 1, usando esse par aqui, ó. 2 vezes 2 menos 1. E aqui embaixo, usando o mesmo parzinho, 3 vezes 2 mais 2 vezes o 1. Vai fazer com esse par e com esse par também. Então vai dar 4 continhas, tá? Esse par usando nas duas e esse par usando nas duas também. E o exercício 4, vocês vão resolver para mim cada sisteminha. Aqui vocês vão ter que resolver igual a gente resolveu os exemplos. Aí, só que eu dei a opção de vocês escolherem. Querem fazer pelo gráfico? Faça pelo gráfico. Querem fazer pelo sistema de adição? Faz pela adição. Substituição? Faz pela substituição. Qual achar mais fácil? Eu, particularmente, prefiro da adição, que foi o segundo que eu expliquei. Mas quem quiser fazer pelos outros métodos, fiquem à vontade. Por enquanto, então, é isso. Façam a leitura desse material que vocês vão pegar. Quem pegar o material impresso, leia o material impresso. Quem receber os slides em PDF, faça a leitura dos slides em PDF. Realize a leitura do livro didático. O livro didático, na página 151 até 159, fala de sistemas. Façam a leitura do livro didático para ver se vocês acham melhor a linguagem do livro, para tentar entender. Resolva, não precisa copiar os exercícios, é só resolver esses 4 exercícios, tá? Sobre sistema de equação do primeiro grau. E o link dessa videoaula eu vou pôr ali embaixo para vocês. E é o seguinte, os alunos que estiverem no ensino remoto devem devolver esses exercícios resolvidos por fotos até o dia 6 de setembro, lá no Classroom, ou no meu WhatsApp privado até o meio-dia do dia 6, tá bom? Já os alunos que estiverem no ensino presencial, que estiverem indo na escola, precisam resolver em folha separada, com nome, número e série, e devolver ao professor que estiver na sala de aula até a sexta-feira da semana em que o aluno estiver indo. Se o aluno for na semana de 23 a 27, ele entrega na sexta-feira 27. Se o aluno estiver indo na semana de 30 de agosto a 3 de setembro, entrega no 3 de setembro. Não é para deixar passar. Quem está indo no presencial, principalmente. Ok? Por enquanto é isso, então. Bons estudos, fiquem com Deus, uma boa aula a todos e até mais. Tchau, tchau.